Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versos 57 ao 62. Lucas 9, dos versos 57 ao 62. O título que foi colocado aqui pela Sociedade Bíblica: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Tá bom? Então vamos lá. Indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado por esta palavra em que foi lida esta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ministra, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Fale, Pai querido Deus, conosco, a palavra que o Senhor quer falar. E não, ó Pai, aqui eu quero ministrar, mas o que o Senhor falou ao meu coração essa semana. Senhor Deus, que o Senhor encontre, ó Pai, no meio da igreja aqui, nesses que aqui vão ouvir essa mensagem, uma terra propícia para receber a semente do Evangelho. E que essa semente possa cair nessa boa terra e germinar, ó Pai, e dar muitos frutos. Senhor Deus, e que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração possa ser agradável ao Senhor. Deus meu, Redentor meu, rocha minha. Assim eu oro, assim eu peço. Amém. Amém. Irmãos, hoje de manhã nós estávamos terminando um estudo sobre o crente cheio do Espírito Santo, ou um crente cheio ou pleno do Espírito Santo. E nós sabemos, irmãos, que se nós não enchermos do Espírito Santo, nós vamos nos encher de muitas coisas. Nós vamos nos encher, e eu usei o texto hoje, quando Jesus falou que, quando Paulo falou lá em Efésios, para não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito. Por quê, irmãos? Porque está mais do que comprovado em nossa atualidade que nós estamos rodeados de muitas ofertas. Hoje há uma gama de oferta para encher o seu coração. Há uma gama de oferta, tanto de mídias sociais, de entretenimento através das mídias, de tantas coisas para encher o seu coração, para te distrair, para que você venha dar prioridade a muitas coisas, e isso tem confundido o coração de muito cristão, irmãos. Muitos cristãos têm confundido o coração e têm estado em uma encruzilhada. Seguir adiante com o arado, que Deus colocou em minhas mãos, ou olhar para trás, presos às distrações e às coisas que o mundo tem colocado
para nossa comodidade carnal. E aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 9, 62, Jesus nos confronta. Jesus confronta os seus discípulos com uma verdade muito desafiadora para nós, irmãos, como foi para os discípulos, aqueles que estavam ouvindo Jesus. O reino de Deus não é para os que vacilam, mas para os que avançam com determinação e fidelidade. E hoje, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês o que significa colocar a mão no arado e não olhar para trás. Meus irmãos, eu não consigo fazer como muitos irmãos, pegar um devocional mastigado, um diário, ou tantos outros, e ler uma coisa já mastigada por alguém. O que eu faço no meu devocional todo dia cedo? Eu seleciono um texto bíblico, um aplicativo que eu tenho, seleciono uma porção bíblica para aquele dia. E eu leio aquele texto bíblico e vou meditar naquele texto bíblico. E essa palavra que eu li hoje com os irmãos, foi uma palavra que falou muito ao meu coração essa semana. Muito ao meu coração. Tanto é que eu escrevi um devocional, coloquei no meu blog, compartilhei, né, nas minhas redes sociais sobre esse texto aqui. Eu creio que muitos irmãos leram sobre esse texto que eu coloquei lá. Eu gostaria, irmãos, de refletir, porque ao olhar aqui para esse contexto, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus, ele sabia que ao chegar em Jerusalém, ele ia começar de fato o seu martírio. E ali ele ensinando, caminhando e ensinando sobre o discipulado e o custo do discipulado. E ele responde a um homem que desejava segui-lo, mas pede que primeiro ele teria que despedir da sua família. E a resposta de Jesus para aquele homem foi direta e contundente, irmãos. O reino de Deus exige prioridade absoluta. E nesse contexto, irmãos, em que Jesus estava ali, o arado, que ele falou no verso 62, era uma ferramenta essencial para a subsistência daquele povo, daquela época. A agricultura era essencial e o arado era essencial. E quando se estava arando, não podia olhar para trás, porque o trabalho se tornava ineficiente, se tornava errado. E Jesus usa a imagem do arado, o significado do arado, para trazer para nós, como igreja, como cristãos, como crentes, a necessidade de compromisso e foco no discipulado, na vida espiritual cristã. Então, irmãos, diante desse cenário, surge uma pergunta, como surgiu para o meu coração nesse dia de manhã, ao meditar nesse texto. Como podemos, em meio às distrações e desafios da vida, manter o foco e a fidelidade ao chamado de Cristo? Como podemos, irmãos, manter o foco ao chamado de Cristo diante de tantas coisas que nos cercam? Tantas coisas que nos cercam. E cada dia mais é mais aplicativo, cada dia mais é mais distração, cada dia mais é mais afazeres. E a resposta, irmãos, para essa pergunta está nesse texto, em 3 princípios fundamentais, que se você prestar bastante atenção, pode ser libertador para a sua vida, para que você venha voltar ao eixo e ao foco que Jesus quer para a sua vida. Então, meus irmãos, o primeiro princípio fundamental que vemos aqui
Está logo no comecinho do verso 62, na parte A, onde ele fala: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, ninguém que tendo posto a mão no arado. Primeira coisa, irmãos, que é perceptível aqui, é que Deus colocou na mão de todo cristão um instrumento. Deus colocou na mão de todo crente, de todo chamado, de todo escolhido, como os presbiterianos gostam de dizer, de todos predestinados, um arado, um instrumento de trabalho. Isso significa, irmãos, que Deus quer um compromisso meu e seu. Isso quer que demonstra para mim e para você que esse instrumento que Deus colocou na minha mão e na sua mão, Deus requer que nós tenhamos um compromisso. Então, irmãos, o primeiro compromisso de todo cristão para com Deus é o trabalho. Porque arado não significava entretenimento. O arado não significava algum aparato religioso, mas o arado significava trabalho. Colocar a mão no arado significa assumir uma responsabilidade com seriedade e intencionalidade, irmãos. Irmãos, a gente costuma dizer para os irmãos da igreja, e a gente, pastor, a gente sempre fala, quando um membro vem conversar com a gente, fala assim: pastor, estou desanimado com a igreja, estou passando aqui dificuldades com a igreja, estou pensando em sair da igreja, pastor. Estou enfrentando muitos problemas aqui, estou pensando em sair da igreja. Essa semana, eu ouvi de um membro de uma outra igreja, denominação, que um pastor idoso, aqui de Anápolis, já faleceu tem 2 anos, quando um membro ia chegar para ele para falar assim: pastor, estou desanimado, estou enfrentando problema aqui na igreja, a igreja não está oferecendo aquilo que eu preciso para a minha família, para os meus filhos, eu estou saindo da igreja. Ele falava assim: faz o seguinte, irmão, ora aqui por 2 horas, e depois eu venho para a gente conversar. Eu olhei para aquela irmã que me contou isso, eu falei: você está falando sério? Ele fazia isso, ele pegava a pessoa, ora por 2 horas, depois eu volto. Aí ela virou para mim: pastor, aconteceu comigo. Eu fiquei 2 horas no gabinete dele orando, depois ele voltou, agora vamos conversar. E naquelas 2 horas de oração, mudei meu coração. Porque, irmãos, que é muito mais fácil a gente abandonar certos princípios e convicções em relação às questões de Deus do que outros. Eu paro a pensar, pastor Arlindo, paro a pensar. Quando um crente ele tem problema no trabalho, dificuldade no trabalho, está desanimado com o trabalho, ele não vai pedir demissão. Ele não vai chegar no patrão dele: ó, estou saindo, estou desanimado, não preciso do meu salário, estou indo embora. Pelo contrário, quantas pessoas não são ansiosas e preocupadas? Quando um cristão ele tem problema na faculdade, na escola, com o professor, perseguição de professor, situação terrível com o professor, que quando o professor começa a pegar no pé, ele pensa em desistir, mas ele não desiste, porque ele quer pegar o diploma, ele quer ter o curso. E quando eu olho para esse texto, que Jesus coloca um arado em nossas mãos e fala: agora vai trabalhar,
você vai rasgar essa terra, que o seu trabalho seja perfeito, porque através do seu trabalho, muitos vão se alimentar. Por que que nós desistimos, irmãos? Eu lembro claramente de uma ilustração de um pastor muito conhecido, quando uma mãe recebeu o salário pequenininho dela, e ela pegou para aquele menino e falou assim: olha, meu filho, vai lá na igreja, coloca essa moeda de R$1 no ofertório da igreja, no gasofilácio, e esse R$1 que está aqui, na volta você passa na sorveteria e compra seu picolé. E aquele menino foi sorridente, correndo, saltitando, e no meio do caminho ele tropeça, e uma das moedas cai no bueiro e se perde. E na mesma hora ele bate na cabeça e fala: ixi, a moeda de Deus foi embora. Quer dizer, ficou do picolé. Isso é natural, irmãos. É muito natural nosso. Porque é muito mais fácil a gente cortar do que de Deus, porque a gente não... Parece que a gente não tem mais temor a Deus. A gente não tem mais reverência a Deus. A gente não quer perder nada. A gente não quer sofrer nada por Deus, pela fé. Deus colocou um arado, irmãos, nas nossas mãos. E a falta do nosso comprometimento tem causado danos nos campos. Ou no campo aonde Deus te pôs. Deus não pôs um arado na sua mão para você sentar nele. A igreja onde você está é o campo que Deus colocou. É o campo que você tem para trabalhar. E muito cristão tem abandonado o arado e o campo para ficar distraídos em beiras de precipícios. Qual que é o precipício que está na sua vida? Qual a beira do precipício que você está para cair? Qual é o vício? Você está onde quando Deus colocou na sua mão um arado? Qual é o arado que Deus colocou nas suas mãos? Como você tem assumido essa responsabilidade? E eu te digo com autoridade na palavra de Deus agora, comprometa-se hoje em colocar a mão no arado e avançar com determinação. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Se até o momento de você ouvir essa mensagem, você era ignorante quanto a essa verdade, a partir de agora que você ouviu, você não é mais ignorante. E Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Você pode até falar: meu Deus, por que eu vim para o culto hoje? Misericórdia, está tão bom na minha zona de conforto. Irmãos, lá em Colossenses 3:23, coloca para nós aí, Raquel, Colossenses 3:23. Olha o texto que Paulo coloca aqui. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o, como para o, e não para os homens. Será que a gente tem invertido? Será que a gente tem feito de todo o coração para os homens, para nós mesmos? E Deus fica em segundo plano? A resposta é sua. Porque muitas vezes nós queremos agradar homens e usar Deus. É o que nós vemos claramente. Tem um pastor, eu já falei muito desse pastor aqui, ele era missionário, e ele ajudou a salvar muitos judeus na época da Alemanha nazista.
E ele tem um livro chamado O Custo do Discipulado. E esse pastor, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Esse livro é um livro muito bom, quem puder comprar, né, pode ir lá na livraria El Shaddai, procurar o Daniel e a Kátia e comprar o livro. Estou fazendo comercial, não tem como, não, mas é bom você ler. E esse livro ele tem uma citação de Dietrich Bonhoeffer que é o seguinte: o compromisso com Cristo não é uma opção adicional na vida. É essencial na vida do cristão. Não é opcional. O compromisso do cristão é essencial. Se você ler o livro do testemunho de Dietrich Bonhoeffer, ele era alemão e ele se levantou contra a própria Alemanha nazista para salvar vidas. E foi morto por causa disso. Se o primeiro, irmãos, o primeiro princípio libertador é o comprometimento que todo cristão deve ter com o discipulado, com a sua fé cristã, o segundo princípio que vemos aqui, a partir do verso B, 62b, onde ele fala, não olhar para trás, o segundo princípio é da fidelidade. Deus requer de seus filhos fidelidade, irmãos. Deus requer comprometimento, mas Deus requer fidelidade. Eu creio que todo pai, toda mãe, quando os filhos são crianças, eles sonham que seus filhos sejam fiéis à educação que eles vão dar quando eles forem adultos. Todo pai, toda mãe sonha. Nossa, meu filho quando for adulto, eles vão ser fiéis às disciplinas, à educação que eu vou dar para eles. Irmãos, o que a gente mais escuta de pais decepcionados com os filhos, dentro de gabinete, é o lamento de muitos pais, em momentos de crises familiares com filhos rebeldes, na fase adulta, é a seguinte palavra: eu não entendo, pastor. Eu criei o meu filho na igreja. Eu não entendo. Eu criei na igreja. E quando a gente olha, irmãos, para esse segundo princípio de fidelidade, ele abre uma questão mais ampla diante dos nossos olhos. Porque quando a gente fala que Deus requer fidelidade, a gente tem uma mania de querer colocar que eu preciso ser fiel apenas na igreja. Eu preciso ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu preciso ser fiel no meu compromisso com a igreja, eu preciso ser fiel na igreja. E aí a gente esquece da fidelidade com Deus dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho. E a gente não pode viver uma dicotomia, uma separação do nosso cristianismo, da nossa vida familiar, profissional, com a vida religiosa na igreja cristã. Porque nós precisamos ser crentes integrais. A fidelidade que eu devo ter para com Deus dentro de uma religião, dentro de uma denominação, é a mesma fidelidade que eu devo ter com Deus dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho. Porque eu não devo ser cristão somente dentro de 4 paredes de uma igreja, mas eu devo ser cristão lá na minha casa, lá no meu trabalho. E não tem campo que todo cristão é mais provado do que dentro da sua própria casa. No lidar com seus filhos, no lidar com seus cônjuges, no lidar com os colegas de trabalho, na hora das chocarrices, das palavras perdidas,
Você é um cristão no meio do seu trabalho? Você é um cristão realmente fiel a Deus na sua família? Ou você deixa a sua fidelidade para se adequar ao ambiente que você está? Já vi muita coisa nesses 22 anos de pastorado de igreja, irmãos. Eu já vi crente que professa fé em Deus, um Deus verdadeiro, puro, santo. Reconhece que o Senhor Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Mas quando vai num velório católico, começa a rezar junto com os romanistas. Creio na Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Perde-se a fidelidade, se tornando apenas aquele que se conforma com o mundo. Então, irmãos, quando a gente fala de fidelidade, quando a gente fala de compromisso, o olhar para trás aqui, irmãos, simboliza distração. Olhar para trás simboliza distração. Deus te deu um arado, requer compromisso com o trabalho que Ele te deu, requer foco. O que tem te distraído? O que tem provocado hesitação e falta de fé em você? E quando a gente pergunta isso, irmãos, é interessante a gente pensar. Por que, irmãos, que é interessante a gente pensar em certas questões, como eu vou falar aqui agora? Porque nós, humanos, somos pecadores. Muito pecadores. Somos fracos, frágeis. E é mais fácil jogar o erro no outro do que assumir os próprios erros. Não é assim? Eu vi um vídeo esse tempo atrás, de 2 menininhos chorando e a mãe brava. E aí o menininho apontava para a irmãzinha, né? Quem que fez isso? Quem que fez isso? E o irmãozinho, foi ela. E ela chorando, não foi eu, não foi eu. Aí ela, quem que foi isso que vai ganhar um prêmio maravilhoso? Fui eu, parou de chorar na hora. Fui eu, mamãe. Se uma criança inocente sabe fazer esse drama, essa questão de fazer o errado e chorar desesperadamente, negando algo errado que fez, isso prova claramente para nós o quanto nós precisamos da ação de Deus em nossas vidas para assumir os nossos erros, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, o erro não está no outro. O erro não está no seu marido. O erro não está no seu patrão. O erro não está no louvor, no pastor. O erro está em nós. Falta olhar para mim. E deixar Deus revelar onde eu preciso ser consertado por Deus. Onde eu preciso ser trabalhado por Deus. O que precisa mudar na minha vida? Deus quer fidelidade dos seus filhos. Ele colocou um arado na sua mão, Ele fez e está fazendo na sua vida e quer completar a obra que Ele começou. E você está preparado para dar conta diante de Deus do seu vacilo, da sua inconstância? Você está preparado para chegar diante de Deus quando você morrer e dar conta de toda a sua omissão, de sua imprudência? Quais serão as suas desculpas, as suas justificativas? Porque nós não conseguimos esconder nada de Deus, irmãos. Ele vê tudo, Ele sonda o coração, esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração.
nós não vamos poder dar desculpa para Deus. Para nós cristãos, irmãos, é a opção de quem quer dar um jeito. Para o pessoal do mundo, de quem não quer dar desculpa. Porque um arado foi colocado nas nossas mãos. E precisamos agir com compromisso e com fidelidade, irmãos. O que você tem feito? Você tem olhado para trás? Será que é medo? Será que é algum trauma? Será que é alguma coisa que te causou um bloqueio, alguma coisa que te desanimou? Mas essa é a oportunidade, diante dessa palavra que nós estamos aqui olhando, de arrependermos, irmãos. Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender. De falar, Senhor, obrigado por essa palavra. Tenho um arado na minha mão. Preciso trabalhar para o Senhor. Não posso me distrair. Preciso me comprometer e ser fiel ao Senhor. Eu gosto de citar pessoas que fizeram uma grande diferença no mundo. Pode ser até romanista, mas quando a gente olha para a vida de Madre Teresa de Calcutá, é interessante que ela tem uma citação num pequeno livreto, tem aqui na biblioteca, um livreto chamado Uma Só Coisa Necessária. Ela diz o seguinte: a fidelidade no pouco é a prova da fidelidade no muito. Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos, mas Deus nos chama para sermos fiéis. Uma coisa só é necessária: fidelidade, irmãos. Ou você vive a fé verdadeira que Deus te deu, ou você não foi chamado para pegar o arado que o Senhor Jesus colocou na mão de cada um de nós. Mas não é nada perdido, irmãos. Você pode entregar sua vida para o Senhor Jesus. Fala, Senhor, se eu tive até agora enganado, ou enganada como cristão, como crente, se eu vivi uma farsa de crente, como a Faidman diz, crente mequetrefe, que eu possa, Deus, agora me entregar a minha vida para o Senhor. Quero viver um cristianismo autêntico. Quero ser um cristão verdadeiro. Quero pegar nesse arado que o Senhor Jesus me deu e sugar, fazer sucos nessa terra aqui e plantar para alimentar fomes de muitos através da palavra, com compromisso e com fidelidade. E por último, para terminar esse sermão, irmãos, o terceiro princípio fundamental que é libertador, que esse texto nos traz, está na última parte desse texto, que fala: aquele que olha para trás, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu vejo perseverança, irmãos, como o último princípio, perseverança. Quem não persevera, o que faz, irmãos? Olha para trás. E quando a gente olha para trás, a gente desanima. A gente não consegue seguir. Porque Deus nos chamou e Deus te chamou para você ser útil. O diabo quer que você seja inútil. Inútil. Ele quer te inutilizar. Ele quer colocar culpa no seu coração, falar que para você pensar que você é indigna ou indigno de fazer alguma coisa para Deus. Mas quanto mais somos perseverantes, irmãos, no trabalho,
mais úteis somos para o reino de Deus e para prosperar esse reino de Deus. E aí nós percebemos, irmãos, que a prosperidade, o avançar do reino de Deus, seja aqui nesta igreja local, seja no mundo, depende do seu compromisso, da sua fidelidade e também da sua perseverança. Quanto tempo você desistiu daquela fé viva que você tinha, daquela paixão, daquela alegria que você tinha de servir a Jesus com amor? Há quanto tempo você perdeu essa chama que aquecia o seu coração, e hoje o seu coração se tornou um coração gelado, frio? Há quanto tempo isso aconteceu que você deixou de perseverar? Estava indo tão bem, talvez errando aqui, errando ali, errando aqui, mas estava indo tão bem, mas de repente olhou-se para trás e parou. Lembro de uma vez, irmãos, eu gosto sempre de citar esses exemplos. Eu tinha ali para os meus 8 para 9 anos, e meu primo, que eu nasci no dia 26 de abril, e ele nasceu no dia 27, 2 horas de diferença. No 8, 9 anos ali, a gente inventou de ir de bicicleta para Nerópolis. 2 crianças, né? Isso ali em 1986, 87. E lá vai eu numa barra circular, daquelas antigona, barra forte, que tinha uma almofadinha ali na frente, né? E ele em outra bicicleta. E aí a gente desce ali, cadê o Juan ali, a Alessandra? A gente desce ali naquela descidinha ali, né? Passa quando está chegando em Goianira, aquele cansaço. Aí eu olho para trás, irmãos. Aí me deu uma dor na perna, me deu um desânimo tão grande. Eu falei, primo, o nome dele é Daniel, vamos voltar? Mas não vamos voltar pedalando, não. Vamos pedir carona para um caminhoneiro. Ele joga a nossa bicicleta em cima do caminhão e a gente volta. Não dá conta, não. Eu tenho certeza, irmãos, olha, mesmo sendo criança, não sei, olha para você ver, cabeça de criança. Minha mãe nunca ficou sabendo disso, nem meu pai, nem a mãe dele. E a gente voltou, né, 2 crianças, poderia ter chegado em Nerópolis, sei lá, talvez não, né, mas a gente desanimou. Andamos até muito, né, porque Goianira já é bem caminho andado. Isso acontece com a gente, irmãos. Deus te deu toda a disposição, todo o entusiasmo, toda a força. Você começa a ir em frente, com aquela perspectiva, com aquele sonho de chegar lá, vibrando, né? Nem que fosse só para tomar uma água gelada e voltar para trás, mas você vai com aquela força, com aquela perspectiva, de repente, você está cansado, parece que falta fôlego, e você olha para trás e fala, não vou mais, não consigo. Não consigo. Não consigo. Como você tem enfrentado os desafios que a fé lhe impõe? Como você tem enfrentado os desafios que a igreja do Senhor Jesus Cristo impõe a você? Tem perseverado? Está pensando em desistir? Ou já desistiu há muito tempo? Porque muitos preferem abandonar o arado, porque olhou para trás. Perderam o compromisso, perderam a fidelidade e perderam também, irmãos, a perseverança. Peça a Deus forças para que você possa renovar o seu compromisso, renovar a sua fidelidade com Deus, e que Deus te renove em você a perseverança que foi enfraquecida ou que você perdeu na sua jornada.
Porque aquilo que está em Mateus 24, 13, que o Senhor Jesus disse, é muito sério. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até Goianira, esse será? Qual que é o destino final? Aquele que perseverar até o fim. Até Nerópolis, Goialândia, né? Até Nerópolis. Será salvo. Aquele que perseverar até o fim, irmãos. O fim do caminho que Deus deu para você. Completei a carreira. Deus tem um caminho para você que você precisa perseverar para você completar. Para que no final da sua vida, quando você for ao encontro de Cristo, quando você fechar os seus olhos, o seu coração parar de bater, você possa, como última oração a Deus, você possa orar como Paulo orou. Completei a carreira. Como é que é? Completei a carreira. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Se Deus te chamar agora, nesse exato momento, agora, será que você pode fazer essa oração? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Não precisa responder para mim. Fica com você a resposta. Então, irmãos, a vida cristã é como um arar do campo. Exige compromisso, exige fidelidade e exige perseverança. E quando colocamos a mão no arado e não olhamos para trás, nos tornamos aptos para o reino de Deus. A solução, então, para aquela problemática das distrações que o mundo nos dá, da indecisão e da negligência, é fixar os olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo supremo de alguém que pôs a mão no arado e nunca olhou para trás, cumprindo o propósito do Deus Pai até o fim. De maneira em vão? Por amor a você e por amor a mim. Jesus poderia ter desistido. Ele até orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas acima de tudo, faça a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração, na hora do desânimo. Senhor, minha vontade é desanimar e desistir, mas eu quero fazer a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Pega o arado, comprometa-se com o arado, seja fiel e persevere até o fim, porque a coroa está reservada para você. Feche seus olhos, gostaria de orar com você, para a gente terminar. Senhor Jesus, obrigado por nos chamar para sermos teus discípulos e por colocar em nossas mãos o arado. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar com compromisso, com fidelidade e perseverança, sem olhar para trás. Pai, se nós negligenciamos o arado, por causa, Deus, de desanimar, de olhar para trás, que a gente possa voltar aonde ficou o trabalho inacabado, pegarmos o arado novamente e seguir adiante com perseverança, sem olhar para trás, ó Deus. Dai-nos força para enfrentar os desafios, ó Deus, e manter os olhos fixos em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, que as nossas vidas sejam um testemunho da Tua graça e do Teu poder. Te pedimos isso, ó Pai, em Teu nome, Pai. E que esse sermão que foi pregado aqui esta noite, inspire, ó Deus, a cada um de nós, a viver uma vida de dedicação total
ao chamado do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, ó Pai, para a glória do Senhor. Assim eu oro, assim eu peço, e assim eu quero, ó Pai, através da minha vida, da minha casa e da minha família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.